Olá, gostaria de conversar com você sobre três temas principais que podem motivar você a votar no Bolsonaro: segurança, economia e certos valores culturais tradicionais. Não estou aqui para discutir se esses valores se estão certos ou errados, se é para mudar esses valores ou não, e muito menos estou aqui para julgar o caráter do candidato. Bom, me refiro especificamente a você que não é apaixonado, que não está naquele nível de paixão, de idolatria para nenhum político, mas que de alguma maneira está sensibilizado por certas condições, principalmente da segurança, que eu imagino, e da economia. O que eu quero enfatizar principalmente é que o candidato não representa uma novidade, tá? São coisas que ele propõe coisas que já são feitas, e o agravante é que ele traz consigo certo radicalismo. Que talvez você possa não apoiar. Se você apoia o radicalismo, ótimo, você está no candidato correto. Sobre segurança, o Hélio Bicudo, que propôs o impeachment, ele ficou conhecido na década de 1970 exatamente por se posicionar contra os esquadrões da morte. Ou seja, desde 1970, de alguma maneira, a polícia já estava agindo dessa forma com os bandidos. Quero lembrar também que em 1993 o Brasil ficou conhecido mundialmente por causa da chacina da Candelária, que você pode relativizar porque foram mortos alguns pivetes, e a chacina de Vigário Geral, que tiveram 30 mortos e nenhum deles envolvido com um crime. Seguindo essa linha de morte generalizada de pessoas, a PM confundiu recentemente um guarda-chuva com um fuzil, e uma pessoa foi morta. Uma mãe e um bebê também morreram depois da PM achar que o carro deles eram roubados. 5 jovens foi comemorar o primeiro salário de um deles, e o carro foi metralhado. O número de policiais mortos, se fizermos uma simples consulta no Google, você percebe que a cada dia, por exemplo, o número só aumenta. Por mais que seja válido apoiar a maior linha dura com a bandidagem, o que pode ser colocado em consideração é até que ponto essa certeza de que esse candidato vai resolver esse problema. O Rio de Janeiro está passando por uma intervenção militar e isso traz gasto. Em 2015, a favela da Maré estava sob uma intervenção militar e se você for perceber os gastos que foi feito em um ano, foi superior ao gasto de 6 anos com projetos sociais. Ou seja, o que eu quero ressaltar é que essa proposta, além de não ser novidade, uma proposta que já está sendo feita, o candidato não precisa ser presidente para fazer essa proposta, ela traz gastos, que entra em contradição com outro ponto que é muito importante para o executivo, que é a economia. O projeto econômico dele se diz liberal, isso também não é nada novidade, o Brasil já passou por projetos semelhantes, e ele coloca como se fosse uma receita, que ele vai resolver problemas da inflação e da crise econômica. Bom, a Argentina, nosso vizinho, está passando por uma crise e ela está no receituário liberal. A proposta também de um super-ministro econômico, juntando ministérios do planejamento e da fazenda, bom, isso já foi feito antes, em 1990, com o governo Collor, e entra em contradição a proposta de colocar o Banco Central como independente, mas submetido ao Ministério da Economia que ele vai criar. Bom, isso é uma contradição em termos. Sobre os valores tradicionais, ok, você pode estar preocupado com o que vão passar para o seu filho nas escolas, mas essa é uma atribuição em si do parlamento, o parlamentar pode fazer esse tipo de coisa. O Senado da Argentina barrou recentemente a lei do aborto. A Lei 122 de 2006, que é a lei da homofobia, foi arquivada pelo nosso Senado. Então, ou seja, essa é uma atividade que já é atribuição dele, como um parlamentar. Bom, é por essas questões que, de alguma maneira, o que eu quero trazer é até que ponto é eficiente ou vale a pena realmente trazer um candidato com tanta carga de radicalismo que está vindo aí das pessoas que são apaixonadas por ele e que fez, de alguma maneira, ele ser eleito por tanto tempo por causa das coisas que ele fica falando. Bom, de alguma maneira é isso, gente. Eu só quis enfatizar que ele não é uma novidade e que não é essa certeza que vocês estão falando de que ele vai resolver o problema da segurança com uma coisa que já é feita há mais de 30 anos.